Olá! Vamos a mais um capítulo do nosso livro. Vamos lembrar o livro que estamos lendo, Ramsés, o Filho da Luz, de Christian Jacques. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 21. Na alea do palácio, reservada a Shenar, os empregados e o corpo de funcionários estavam de mau humor. Encostavam-se pelas paredes e realizavam o seu trabalho, levando apenas em conta o que lhes era pedido. Nem risos, nem conversas alteravam aquela atmosfera pesada. A notícia tinha caído como uma bomba no princípio da manhã. Mobilização imediata de 2 regimentos de elite para uma intervenção urgente. Em suma, a guerra contra os hititas. Shenar estava aterrado. Aquela reação violenta comprometia a política comercial que começara a desenvolver e da qual em breve colheria os primeiros frutos. Aquele estúpido confronto iria criar um sentimento de insegurança prejudicial às transações. Como muitos dos seus predecessores, Sete ia enfiar-se num atoleiro. Sempre aquela moral ultrapassada, aquele desejo de preservar o território egípcio, de afirmar a grandeza de uma civilização, desperdiçando uma energia que poderia ser tão útil noutras coisas. Shenar não tivera tempo de destruir a reputação dos conselheiros militares do rei e provar a sua ingenuidade. Esses cabos de guerra só pensavam em inventar uma, tomando-se por conquistadores, perante os quais todos os povos deviam se inclinar. Se a expedição fosse um desastre, Shenar prometia a si mesmo expulsar esses incapazes para fora do palácio. Quem dirigiria o país durante a ausência do faraó, do seu primeiro-ministro e do seu general-chefe? A rainha Touia, é evidente. Mesmo sendo as suas entrevistas com Shenar cada vez mais espaçadas e muitas vezes azedassem, a rainha sentia pelo filho mais velho um afeto verdadeiro. Chegara, porém, a hora de terem uma conversa franca e clara. Não só Touia havia de compreendê-lo, como poderia influenciar Sete a manter a paz. Insistiu, portanto, em vê-la o mais rapidamente possível, apesar da sua sobrecarregada utilização do tempo. Touia recebeu-o no meio da tarde, na sua sala de audiências. Que ambiente tão solene, minha mãe! Aposto que o que pretende não é de caráter privado. Adivinhou, como habitualmente. De onde provém este sexto sentido? Um filho não deve lisonjear a mãe. Não lhe agrada a guerra, não é verdade? E a quem agrada? A decisão do meu pai não é um tanto apressada? Considerá-lo capaz de agir sob a ação de um impulso? Claro que não, mas as circunstâncias, os hititas. Aprecia os belos trajes? Shenar ficou confuso. Com certeza, mas venha comigo. Touia levou o filho mais velho a uma sala anexa. Lá havia sobre uma mesa baixa uma peruca comprida com madeixas onduladas, uma camisa de mangas largas,
uma longa saia plissada, ornada de franjas, e uma echarpe cruzada, que passaria nos quadris e prenderia a indumentária à cintura. Esplêndido, não acha? Um trabalho admirável. Esta indumentária é destinada a você. O seu pai o escolheu como porta-insígnias à sua direita para a próxima campanha da Síria. Shenar empalideceu. O porta-insígnias à direita do rei empunharia um bastão encimado por uma cabeça de carneiro, um dos símbolos de Amon, o deus das vitórias. E o filho mais velho do faraó iria assim para a campanha com o pai e estaria na primeira fila do combate. Ramsés estava impaciente. Por que Ameni tardava tanto em trazer o decreto que mencionaria as principais personalidades do palácio que Sete levaria consigo? O príncipe estava ansioso para saber para que cargo fora nomeado. Pouco lhe importava o título pomposo que lhe seria atribuído, pois o essencial seria combater. Até que enfim, então, é essa a lista? Ameni baixou a cabeça. Por que está tão aborrecido? Leia. Por decreto real, Shenar era nomeado porta-insígnias à direita do faraó. Quanto ao nome de Ramsés, nem sequer fora mencionado. Todas as casernas de Mênfis estavam em pé de guerra. A partir do dia seguinte, a infantaria e os carros tomariam o caminho da Síria, sob o comando do próprio rei. Ramsés passou o dia no pátio da caserna principal. Quando o pai saiu do conselho de guerra, ao cair da noite, atreveu-se a abordá-lo. Posso lhe dirigir uma súplica? Estou ouvindo-o. Desejo partir com você. O meu decreto é definitivo. Não me interessa ser oficial. Apenas desejo combater o inimigo. Por isso, a minha decisão foi correta. Eu não compreendo. Um desejo inverossímil não passa de futilidade. Para combater um inimigo, é preciso ter aptidão para fazê-lo. Não é o seu caso, Ramsés. Uma vez superadas a cólera e a decepção, Shenar não ficou descontente com a sua nova função, à qual juntava-se uma enfiada de honrarias. Em suma, era impossível ser herdeiro do trono sem ter evidenciado qualidades de guerreiro. Desde a era dos primeiros reis de Tebas, o rei devia provar a sua capacidade de preservar a integridade do território e repelir os invasores. Shenar vergava-se a uma tradição deplorável, mas essencial aos olhos do povo, e quase lhe pareceu divertida quando cruzou o seu olhar com o olhar irritado de Ramsés à passagem da guarda avançada de que o porta-insígnias fazia parte. A partida do exército para a campanha, como qualquer acontecimento fora do vulgar, era acompanhada de uma festa. A população
beneficiava-se de um dia feriado e não deixava de afogar as suas preocupações em cerveja. Mas quem duvidava da vitória de Sete? Apesar de seu triunfo pessoal, Shenar não deixava de sentir uma certa angústia. Num combate, o melhor soldado pode sofrer um mau golpe. Imaginar-se ferido, diminuído ou impotente apertava-lhe o coração. Na frente, pensaria sobretudo em resguardar-se, deixando as tarefas perigosas aos especialistas. Uma vez mais, a sorte ser-lhe-ia favorável. Durante a campanha, teria a ocasião de conversar com o pai e de esboçar o seu futuro. Essa perspectiva merecia bem um esforço, embora ver-se afastado do conforto do palácio fosse uma rude provação. A decepção de Ramsés era um excelente estimulante. O contingente de provincianos desagradava Beckham. Quando surgia a ameaça de uma guerra, eram formados futuros soldados, jovens que se alistavam voluntariamente, sonhando com proezas em terras distantes. Entretanto, esse bando de camponeses boçais não passaria dos arredores de Mênfis e regressaria rapidamente aos campos. Encarregado das estrebarias do reino, dotado de uma força pouco vulgar, rosto quadrado, orlado por uma curta barba, Beckham estava também encarregado da instrução dos novos recrutas. Com a sua voz grave e rouca, ordenou-lhes que levantassem um saco carregado de pedras, que o colocassem sobre o ombro direito e seguissem as paredes da caserna, correndo até que ele os mandasse parar. A eliminação foi cruel e rápida. A maior parte dosou mal o seu esforço. Sem fôlego, arriaram a carga. Beckham aguentou mais algum tempo e interrompeu a prova quando restavam na corrida cerca de 50 candidatos. Espantado, pareceu-lhe reconhecer um dos soldados aprendizes. Mais alto do que a maior parte dos seus camaradas, uns 20 centímetros, revelava uma surpreendente tranquilidade. Príncipe Ramsés, o seu lugar não é aqui. Desejo fazer esse treino e obter um diploma de aptidão. Mas você não tem necessidade. Bastará que... Não é a minha opinião nem a sua. Afinal, não se forma um soldado com papiros. Apanhado desprevenido, Beckham fez girar as correias de cabedal que salientavam a largura dos seus bíceps. É delicado. Está com medo, Beckham? Eu, medo? Alinhe-se com os outros. Durante 3 intermináveis dias, Beckham perseguiu os homens até o extremo limite das suas forças. Selecionou os 20 mais resistentes. Ramsés era um deles. No 4º dia, iniciou-se o manejo das armas, mocas, espadas curtas e escudos. Beckham contentou-se em dar alguns conselhos e depois lançou os jovens para treinarem entre si. Quando um deles ficou ferido no braço, Ramsés pousou a espada no chão. Os seus camaradas imitaram-no. O que é que deu em vocês? Berrou Beckham. Retomem o exercício, senão desapareçam. Os recrutas obedeceram às exigências do instrutor. Os lentos e os desajeitados
foram excluídos. Do contingente inicial, subsistiam apenas 12 voluntários, considerados aptos para se tornarem soldados de profissão. Ramsés prosseguiu. 10 dias de exercícios intensivos não haviam esgotado o seu entusiasmo. Preciso de um oficial, declarou Bakhem na manhã do 11º dia. Com exceção de um deles, os candidatos revelaram idêntica habilidade com o arco de madeira de acácia que atirava flechas a uma distância de 50 metros em tiro direto. Agradavelmente surpreendido, Bakhem mostrou-lhes um arco muito grande, cuja parte frontal era coberta de chifre, e depois colocou um lingote de cobre a 150 metros dos arqueiros. Peguem essa arma e furem aquele alvo. A maior parte não conseguiu retesar o arco. 2 conseguiram atirar, mas as flechas não ultrapassaram nem 100 metros. Ramsés apresentou-se em último lugar, sob o olhar carrancudo de Bakhem. Tal como os seus camaradas, tinha direito a 3 flechas. Um príncipe deveria evitar o ridículo. Outros mais fortes do que você falharam. Concentrado, Ramsés estava preocupado apenas com o alvo. Nada mais existia. Retesar o arco exigia um esforço inaudito. Com os músculos doendo, Ramsés controlou a corda de tensão feita de tendão de boi. A primeira flecha passou à esquerda do alvo e Bakhem trocou. Ramsés expirou o ar, bloqueou a respiração e atirou quase de imediato a segunda flecha, que voou para cima do lingote de cobre. Última tentativa, anunciou Bakhem. O príncipe fechou os olhos durante mais de 1 minuto e visualizou o alvo dentro de si mesmo. Convenceu-se de que estava próximo, que ele se transformava na flecha e que esta sentia o intenso desejo de se unir ao lingote. A terceira flechada foi uma libertação. A flecha fendeu o ar como um zangão agressivo e atravessou o lingote de cobre. Os outros recrutas aclamaram o vencedor. Ramsés devolveu o grande arco a Bakhem. Vou acrescentar mais uma prova, disse o instrutor. Uma luta de mãos nuas comigo. Faz parte das regras? É o meu regulamento pessoal. Tem medo de me enfrentar? Dê-me o meu diploma de oficial. Lute, prove que é capaz de enfrentar um verdadeiro soldado. Ramsés era mais alto do que Bakhem, mas menos musculoso e muito menos treinado. Restava-lhe então contar com a vivacidade dos seus reflexos. O instrutor atacou de surpresa. O príncipe esquivou-se, mas o punho de Bakhem rostou-lhe o ombro esquerdo. 5 vezes sucessivas, os golpes do instrutor passaram no vazio. Envergonhado, conseguiu agarrar a perna esquerda do seu adversário e fazê-lo desequilibrar-se. Com um pontapé no rosto, o príncipe libertou-se e, com a mão em cutelo, bateu na nuca de Bakhem. Ramsés julgou ter ganho o duelo, mas, num arroubo de orgulho, Bakhem ergueu-se e, jogando a cabeça para frente,
bateu no peito do príncipe. E Zétia Bela untou o torso do amante com um bálsamo tão eficaz que a dor logo abrandou. Não tenho mãos que curam? Fui estúpido, murmurou Ramsés. Aquele monstro podia tê-lo matado. Ele fazia o seu trabalho. Eu é que me convenci de que o tinha vencido. Se me atingisse na testa, estaria morto. A mão de Zétia Bela tornou-se mais doce e mais audaciosa. Estou tão feliz que tenha ficado. A guerra é um horror. Às vezes é necessária. Você ignora o quanto o amo. A jovem estendeu-se sobre o amante com a leveza de uma haste de lótus. Esqueça os combates e a violência. Não sou preferível a eles? Ramsés não a afastou e deixou-se invadir pelo prazer que ela lhe oferecia. No entanto, sentia uma felicidade mais intensa de que não lhe falaria, a de ter recebido o seu diploma de oficial. Conseguiu. Meu Deus. Bom, esse foi o capítulo 21, então. Voltamos para o 22 no próximo vídeo. Vamos ver o que se segue. Meu Deus. Tchauzinho. Até lá.